Muita atenção.
Bom dia novamente. Vamos então começar o nosso webinar, a nossa sessão de apresentação do Programa de Transformação Digital. O meu nome é Jorge Gaspar, sou o diretor da Unidade de Consultoria da Associação Industrial Portuguesa. Sou, portanto, aqui o vosso anfitrião, com muito gosto. Vamos ter intervenções da Márcia Malvina e do Pedro Seabra, respectivamente da ABWeb e da Viatecla, profissionais e empresas que connosco a AIP têm já colaborado em outros projetos e verão, são ótimos profissionais com uma larga experiência nesta grande área, nesta grande dimensão da transformação digital, que é, aliás, estrategicamente uma área relevantíssima para a intervenção da AIP, quer do ponto de vista da consultoria, quer também do ponto de vista da formação e da capacitação. Temos vários projetos e várias iniciativas neste domínio, e este programa de transformação digital é exatamente um bom exemplo disso mesmo. A nossa sessão terminará por volta das 12 horas e 30 minutos. Vai ser rica, com certeza, mas mais o será se, entretanto, tivermos algumas questões da parte dos participantes, da vossa parte, e, portanto, peço o favor de as irem colocando no chat para que no final, de facto, possamos gerir essas mesmas questões e quer a Márcia, quer o Pedro possam responder, comentar e, portanto, termos aqui também um debate rico sobre estes temas. Márcia, posso passar-lhe a palavra? Com certeza, Jorge, obrigada. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Jorge, obrigada aí mais uma vez por essa parceria com a Hub Web e a Viatecla. Em meu nome e em nome do Pedro Seabra da Viatecla, eu agradeço essa parceria e a presença de vocês aqui também, que para nós é muito importante levar essa nossa mensagem para o maior número possível de empresas e a AIP, sem dúvida nenhuma, tem sido um parceiro de primeira hora nesse processo. O que nós vamos tentar falar aqui hoje e trazer um pouco para vocês, como o próprio nome do nosso webinar diz, que é despertar o potencial digital da sua empresa, uma jornada rumo à inovação. E o que é essa inovação? Como que nós conseguimos colocar a nossa empresa hoje nesse radar, nesse mapa da transformação digital? Fala-se muito sobre transformação digital e pouco sobre a execução, sobre como isso acontece, quais são os passos para que uma empresa possa efetivamente fazer a sua transformação digital. Vai muito além só da tecnologia, não é simplesmente ter ferramentas tecnológicas, é óbvio que as ferramentas tecnológicas elas são fundamentais, mas, sobretudo, o desenho de uma estratégia, o mapeamento dos processos, tudo isso vai contribuir para que esse processo de transformação digital ele seja o mais exitoso e produtivo possível. E aqui hoje nós vamos tentar falar um pouco disso, e claro, como o Jorge bem disse, a participação de vocês, as dúvidas, é sempre muito enriquecedor aqui para o nosso debate, até para que nós não fiquemos aqui num monólogo e que vocês também tragam aí as vossas contribuições. O que eu tenho, né? Eu vou começar falando um bocadinho sobre os desafios e as oportunidades que nós temos aqui na era digital. Só dar um pequeno enquadramento. Eu trabalho com marketing digital já há quase 10 anos e nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado muito a essa parte de como trazer a inovação para o marketing digital. Eu não acredito mais na forma como nós fazíamos marketing digital há 3 anos atrás. Nessa área, tudo muda muito rapidamente e no digital não foi diferente. Portanto, quem ainda pensa a sua estratégia digital como fazia 3 anos atrás, está a perder imensas oportunidades de realmente competir num outro nível nesse mercado que muda de uma maneira muito acelerada. Portanto, quais são essas oportunidades que nós temos hoje, né? A primeira coisa que nós precisamos pensar
é que a tecnologia, como eu disse agora há pouco, ela é um suporte, ela vai automatizar processos, se esses processos estiverem bem fundamentados, bem mapeados. Caso contrário, ela só vai potenciar algo que não está tão bom. Então, é importante, primeiro, nós trabalharmos a base da nossa empresa antes de começarmos a automatizar, antes de começarmos a digitalizar qualquer coisa que seja lá dentro. E a transformação digital hoje, ela é imperativa para a competitividade. Por mais que nós queiramos negar, talvez seja cedo demais, talvez a empresa não esteja preparada, o importante é nós pensarmos o seguinte: começamos pequeno e depois escalamos. O importante é começar agora, porque quanto mais para frente nós deixarmos, mais reativos nós estaremos a ser relativamente às tendências do mercado e relativamente também à nossa concorrência. Portanto, não abraçar a transformação digital, não abraçar ferramentas que podem fazer com que os nossos processos sejam realizados de forma mais ágil, mais colaborativa e mais eficiente, sem dúvida nenhuma vai atrasar imenso esse nosso processo de posicionamento e de alavancagem dos nossos resultados. Portanto, a mudança hoje não é mais como há 3, 4 anos atrás. Se já era rápido antes, hoje está cada vez muito mais acelerado. E uma coisa que nós precisamos pensar, e eu sempre falo isso com os meus clientes e também com os meus alunos, porque eu sou formadora, eu falo sempre assim: a transformação digital não é um ponto de chegada, ela é uma filosofia, ela é um modo de que a empresa passa a estar e a pensar os seus processos internos, as suas relações internas e externas com fornecedores, com clientes. Portanto, é um processo que eu digo que tem início, meio e nunca fim, porque ele não tem fim exatamente porque nós devemos pensar sempre no processo de melhoria contínua. E quanto mais rápido nós nos adaptarmos a essa realidade, melhores vão ser e mais rápido também vão ser os resultados que nós podemos colher aí. Qual que é o novo paradigma do digital hoje? E é por isso que eu digo que eu não acredito mais no marketing digital tal como nós fazíamos há 3 anos atrás. Primeiro, a transformação acelerada. As inteligências artificiais, as ferramentas, e eu não estou aqui a falar só de chat GPT, porque tem muita gente que acha que ferramenta de inteligência artificial é sinônimo de chat GPT. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que veio revolucionar a nossa relação com as máquinas, e não estou a tirar o mérito do GPT. Contudo, ele é só a pontinha do iceberg. Então, essa transformação acelerada que nós completou agora 2 anos que o GPT foi lançado, e de lá para cá, a quantidade de coisas e de ferramentas que nós vimos surgir é uma coisa absurda. E tem muito mais para vir aí no ano de 2025. Eu não vou falar tudo isso aqui durante essa nossa sessão para não cansar vocês, mas as tendências para 2025 mostram que cerca de 80%, por exemplo, do atendimento ao cliente vai passar a ser automatizado. Então, essas são algumas coisas que nós precisamos ter aqui sempre em atenção para colocarmos o nosso negócio também dentro desse novo cenário, desse novo mapa digital. E, para começar, o nosso consumidor, o nosso cliente, o comportamento digital dele também mudou nos últimos anos. Então, ele está muito em busca da conveniência, da rapidez, da personalização, e é por isso que o WhatsApp tem ganhado cada vez mais espaço nesse quesito do relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque é uma ferramenta, é um meio muito instantâneo e muito friendly, que as pessoas estão sempre aqui à mão com ele. Então, essa mudança também do nosso cliente, do nosso consumidor, é um motor e é aquilo que deve nos fazer também olhar para o nosso negócio e pensar o seguinte: como é que hoje eu estou preparado para atender a essas novas necessidades, a essas novas exigências do meu cliente? Eu vou simplesmente esperar a coisa passar e depois eu reajo a elas, ou eu vou preferir trabalhar preventivamente e ser disruptivo, ser inovador e atender o meu cliente a hora que ele quer, onde ele quer e do jeito que ele deseja. E personalizar cada vez mais o meu atendimento e não simplesmente tratar toda a gente como se todos nós fôssemos iguais. Então, o cliente hoje, né, e nós, quando somos clientes, também somos dessa maneira. Mesmo à distância, nós queremos ser tratados com o máximo possível de personalização. E como que hoje os vossos negócios estão preparados para dar personalização no atendimento dos vossos clientes? Essa é uma pergunta importante
Se nós não soubermos responder, pelo menos nós começarmos a pensar como que nós poderíamos fazer isso. Alguns pilares de estratégias inovadoras nessa área do digital. Primeiro, a personalização em escala com inteligência artificial. Acabei de dizer, as pessoas querem um atendimento personalizado, querem ter uma conversa personalizada com as empresas. Ocorre que eu não consigo fazer isso de um por um com o ser humano, mas as ferramentas de IA, elas conseguem fazer esse tipo de personalização porque ela guarda o histórico, ela guarda as preferências do meu cliente e eu consigo parametrizar respostas muito à medida daquelas pessoas, das necessidades daquelas pessoas. Portanto, esse é um pilar fortíssimo que nós temos dentro da transformação digital, essa possibilidade de personalizarmos em escala o atendimento às pessoas para que elas se sintam cada vez mais importantes e únicas dentro do relacionamento com as empresas. Hoje, cada vez mais, o conteúdo de qualidade, ele conecta e converte. Então, a pior coisa que nós podemos fazer neste ambiente completamente digitalizado é trabalharmos no sentido só de vender, empurrar produto, empurrar serviço. Nós precisamos criar um espaço de relacionamento genuíno com a nossa audiência e com os nossos clientes. E esse combustível para esse relacionamento é, sem dúvida nenhuma, um conteúdo de qualidade. Não um conteúdo que só compre de mim, compre de mim, compre de mim, mas um conteúdo que eu entrego valor e essa pessoa em reciprocidade, ou essas pessoas, né? Elas passam a me ver como uma referência, como uma autoridade, e isso faz com que ela tenha a minha marca na sua mente depois para poder resolver os seus problemas. Estratégias de growth, então, é um outro pilar, e a estratégia de growth que eu falo aqui não são pequenos hacks que nós descobrimos para acelerar o nosso processo de crescimento, mas estratégias que nós, ao conhecermos o comportamento do nosso utilizador e do nosso cliente, nós conseguimos criar estratégias para que ele compre mais de mim, ele aumente o ciclo de vida dele comigo. Portanto, é baseada em dados e em informações concretas e reais que eu consigo testar aquilo que pode me dar um crescimento acelerado, um crescimento mais rápido. Não só no sentido de erro e acerto, mas usar dados para embasar essas minhas decisões. E esse é o grande ouro que nós vivemos com a transformação digital. É a possibilidade que nós passamos a ter de analisar dados concretos e fiáveis que vão nos ajudar na melhor tomada de decisão. Depois, acabei de dizer, né? Decisões baseadas em dados. Com a digitalização, com a transformação digital dos nossos negócios e com o uso de, inclusive, ferramentas de inteligência artificial nos nossos processos, nós conseguimos embasar todas as nossas decisões em dados. Então, é deixarmos de lado o achismo, e eu penso que é assim, eu acho que o meu cliente gosta disso, ele precisa daquilo, e efetivamente recolhermos os dados corretos, analisarmos os dados adequadamente e aí sim tomarmos as decisões mais fundamentadas. Sem uma estruturação da nossa empresa para essa filosofia, é muito complicado de nós passarmos a ter dados confiáveis. E é por isso que o processo de transformação digital, ele vem muito amparar essas questões dentro das empresas, exatamente para poder municiá-las, para poder trazer para elas informações de qualidade. No ambiente digital, nós costumamos dizer que tudo aquilo que não é metrificado não pode ser gerido. Então, se eu não acompanho dados, se eu não acompanho as métricas do meu negócio, dificilmente eu vou conseguir tomar boas decisões. E essa é uma das grandes vantagens da transformação digital e da digitalização e também do uso de AI nas nossas empresas. Outro pilar das estratégias inovadoras é o que nós chamamos da omnicanalidade. O que é isso? É nós estarmos presentes nos canais, não que nós queremos, mas naqueles canais onde a nossa audiência, onde o nosso cliente está predisposto a conversar conosco. E é muito comum eu, às vezes, encontrar empresas que têm 7 redes sociais, por exemplo, e leva, às vezes, 2 meses para dar uma resposta a uma mensagem privada que recebe, por exemplo, lá no LinkedIn.
Então, por quê? Porque ainda está a fazer as coisas de uma maneira muito manual. E eu costumo dizer que é melhor nós termos menos canais e administrá-los da maneira correta do que termos muitos canais e isso ficar completamente perdido. Porque diminui a nossa credibilidade, afeta a nossa credibilidade diante do nosso utilizador ou do nosso cliente. E uma das formas que nós temos para poder estarmos presentes nos canais que a nossa audiência deseja e termos uma relação personalizada com essas pessoas e em tempo real, é obviamente fazendo recursos a ferramentas que podem fazer toda essa gestão de uma maneira humanizada, mas também automatizada. Então, esses são os principais pilares que nós consideramos hoje em termos de trazer a inovação para dentro das nossas empresas. Que tipos de oportunidades emergentes que nós temos, principalmente agora para o próximo ano, né? E aqui eu estou a falar mesmo de visão de futuro, para nós pensarmos, já que estamos ao final do ano, que balanço que nós fazemos, que avaliação que nós fazemos do nosso ano de 2024 em termos de adoção de novas tecnologias, em termos de atendimento ao cliente, e o que nós podemos, então, melhorar para o próximo ano e trazer essa inovação para dentro das nossas empresas. Algumas dessas oportunidades são, primeiro, as ferramentas de inteligência artificial e automatização dos processos, que pode ser desde a automatização do atendimento ao cliente, do suporte ao cliente e automatizações internas também de tarefas entre os meus colaboradores, fazer uma gestão melhor das minhas equipes, automatizar os meus processos de recrutamento e seleção, ou seja, aqui o céu é o limite, as possibilidades são infinitas para tudo que vocês de repente pensarem e perceberem nas vossas empresas que tem uma dificuldade, que ali é um processo que gera uma certa entropia, eu posso garantir que existe maneiras de melhorar esses processos e na grande maioria das vezes também existem maneiras de nós automatizarmos esses processos. Outra oportunidade emergente é o que nós chamamos das experiências imersivas. Eu não estou a dizer que isso é mandatório, que isso deve ser realizado por todas as empresas, mas, na medida do possível, como que eu trago o meu cliente, como que eu trago o meu utilizador para viver essa experiência imersiva no meu negócio? Se eu tenho uma loja no retalho de moda, de arquitetura, como que eu faço as pessoas perceberem que elas podem entrar no meu ambiente e vivenciar ali dentro do meu ambiente? Quanto mais imersivas e quanto mais gamificadas forem as experiências dos nossos utilizadores, mais a sensação de pertença eles desenvolvem, e isso, além de aproximar, de estreitar o relacionamento, favorece a retenção da nossa marca na cabeça deles e a possível compra ou recompra dos nossos produtos e serviços. E uma outra oportunidade emergente é exatamente o que nós chamamos da sustentabilidade digital, que é combinar a inovação tecnológica com a responsabilidade ambiental. Então, ferramentas que nos ajudam a entender como é que está o nosso nível de consumo de água, energia e outras tantas, e podem também nos dar sugestões de como otimizar esses consumos e melhorar o aspecto tanto da nossa empresa quanto do planeta de um modo geral. Eu queria falar rapidamente de alguns mitos sobre inteligência artificial que eu vejo que muita gente ainda tem, que são os seguintes. Primeiro, entra dados e sai inteligência. Na verdade, o motor da inteligência artificial são os dados, mas não são quaisquer dados. É preciso que nós tenhamos dados de qualidade para que esses modelos possam trabalhar e aí sim nos oferecer respostas que vão realmente nos ajudar, respostas que vão ser úteis. Portanto, não é simplesmente carregar num botão e a ferramenta vai fazer tudo sozinha e de forma automática. É preciso todo um trabalho prévio para que isso funcione adequadamente. E eu já vou falar daqui a bocadinho, tipo um roadmapzinho que nós podemos seguir para poder começar esse processo dentro das nossas empresas. Depois, outra coisa que muita gente pensa é que ferramenta de inteligência artificial é coisa só para as grandes empresas. As pequenas empresas não têm recurso, não têm equipa, não têm condições de aproveitar desse tipo de ferramenta, o que é uma grande inverdade.
Porque hoje nós temos ferramentas de AI para toda e qualquer situação que nós estejamos a enfrentar dentro dos nossos negócios e com preços ainda muito competitivos. O que eu costumo dizer é que não adianta trazer uma série de ferramentas para dentro do nosso negócio se elas não estiverem coordenadas e se elas não estiverem ao serviço do meu objetivo. Então, não é simplesmente agarrar as ferramentas que estão por aí, tem algumas que são gratuitas e começar a usar de forma aleatória, porque isso não vai trazer o grande benefício que essas ferramentas podem nos dar, que é ganho de escala, maior personalização. Então, é preciso ter uma visão mais alargada do que nós queremos no nosso negócio para poder escolhermos as melhores ferramentas. Mas, sem dúvida nenhuma, tem ferramenta para todos os tipos de necessidades e todos os valores, todos os preços também. Para implementar aí, não precisa ter um conhecimento técnico profundo, é claro que é preciso ter algum conhecimento técnico, mas não necessariamente saber programar, porque o princípio básico dessas plataformas é exatamente ser o user-friendly. Claro que para funções mais complexas, sempre vai ser necessário ter uma pessoa que entenda de programação para poder fazer as devidas integrações via API e outros processos. Mas, via de regra, um conhecimento mediano sobre informática, sobre essas ferramentas, é suficiente para nós conseguirmos implementar. Digo e repito, o que é mais difícil de nós termos, desenhar, é a nossa estratégia para todo esse processo. Depois, aí não vai funcionar de forma totalmente independente. Acabei de dizer, eu não carrego num botão e as coisas aparecem feitas. Eu preciso, além de cuidar toda da parte prévia, eu preciso depois fazer toda a monitorização. Então, ela não faz as coisas de forma independente, eu deito, durmo e tudo está a funcionar. Claro que as coisas podem funcionar 24/7 com ferramentas de AI, mas sempre vai precisar de supervisão, de melhoria contínua. Não vai resolver todos os nossos problemas de negócios, então é importante nós percebermos que ela vai nos ajudar a acelerar processos, vai ajudar a melhorar as nossas rotinas internas e até externas, com relacionamento externos com clientes e fornecedores, mas determinadas situações que têm muito mais a ver com pessoas, com cultura, com filosofia da empresa, ela não vai resolver. Então, não é uma solução mágica que vem e eu, então, posso dormir descansado que tá tudo resolvido. E aí não é só sobre automação e eficácia operacional, é sobre mudança de cultura, é sobre mostrar para os colaboradores que não existe o risco de uma perda de emprego em massa, mas sim a necessidade de uma requalificação das pessoas para novas oportunidades. Portanto, é preciso encarar essas ferramentas não como uma ameaça, mas como um aliado e trazer isso para dentro das nossas empresas e conversar com os nossos colaboradores muito nesse sentido. Eu vou deixar esse framework aqui para vocês, porque são as 4 categorias que nós identificamos do comportamento das empresas quando o assunto é inteligência artificial. Depois vocês vejam em qual desses comportamentos você se encaixa. Primeiro, tem aquelas empresas da negação profunda. Então, isso é uma onda passageira, eu não tenho necessidade disso, portanto, o meu negócio viveu a vida inteira sem isso e vai continuar a viver, portanto, tira isso de parte. Depois, tem as pessoas que têm aversão. O meu negócio não precisa disso. Então, eu estou super convencido de que isso é para qualquer empresa, menos para mim. Depois tem os desconfiados, que é do tipo, eu sei que é importante, mas eu não sei por onde começar. E tem aqueles que ainda que representam uma pequena franja do tecido empresarial, que é assim, eu sei que é importante, eu quero começar e estou em busca de ajuda para isso. Portanto, esses são os 4 tipos de comportamento empresarial que nós identificamos aí quando o assunto é a adoção dessas ferramentas de AI. Para vocês perceberem que o benefício, né, e como que nós podemos nos valer dessas ferramentas, eu trouxe esse framework para as empresas. Onde que nós nos situamos, né? Existe a base desse funil, que são as Big Techs, que desenvolvem essas ferramentas. Depois, eu tenho aqui o meio do caminho, esse segundo nível, que é exatamente para
para as empresas que utilizam esses dados, essas grandes infraestruturas e desenvolvem as aplicações, e nós estamos aqui nesse topo, nós somos os utilizadores dessas ferramentas nas mais diversas indústrias que as empresas estão inseridas. E nós utilizamos essas ferramentas para quê? Para tudo e mais qualquer coisa. Então, eu tenho ferramentas de AI que podem me ajudar na produção de conteúdo, no relacionamento com o cliente, na gestão de equipas, no recrutamento e seleção, na contabilidade, na gestão financeira, enfim, qualquer coisa que vocês imaginarem. Inclusive, tem um site que, se nós pensarmos assim, eu preciso de uma AI para poder fazer tal coisa. Aí nós colocamos lá no site e ele faz uma lista de todas as inteligências artificiais que existem que nos ajudem a resolver aquele problema. E é muito interessante porque todas as experiências que eu já fiz de perguntas para a plataforma, sempre tem pelo menos uma meia dúzia de AI que consegue resolver a situação que eu coloco lá. Como é que, então, nós podemos usar aí nas nossas empresas? E aqui é um roadmap muito simplificado, mas só para vocês terem uma noção das etapas que podem ser utilizadas para esse processo. Primeiro, definição clara dos nossos objetivos. Se nós não soubermos para onde estamos aí, qualquer caminho serve. E, obviamente, eu posso apanhar caminhos errados. Portanto, definir o que eu quero efetivamente. Eu quero diminuir a quantidade de telefonemas que eu recebo. Eu quero melhorar em X%, que é importante nós quantificarmos. Eu quero melhorar a satisfação do meu cliente em X%. Eu quero automatizar as minhas rotinas de gestão de equipe. Enfim, é importante primeiro nós sabermos o que nós queremos e não começarmos de uma maneira desorganizada por todos os nossos processos. Então, identificar quais são os nossos objetivos vai nos guiar exatamente para sabermos quais são os processos que nós precisamos mapear para exatamente identificar por onde começar, quais as ferramentas que nós devemos ou podemos adotar. Depois disso, preparar o nosso planeamento. Então, eu tenho uma equipe que está preparada para poder fazer esse processo, eu preciso formar essas pessoas, eu preciso identificar as ferramentas tecnológicas que eu posso vir a utilizar, portanto, preparar internamente a empresa e criar todo o nosso planeamento. Em quanto tempo que eu vou executar essas tarefas? Até eu chegar no produto final. Então, aqui realmente é nós tentarmos fazer um panorama, um cronograma de ações e prazos para nós realizarmos essa tarefa. Depois, saber aonde que estão os dados que nós vamos precisar para a execução dessa automatização. Então, se esses dados estão em sheets de Excel, se esses dados estão dispersos pela empresa, eu preciso saber de onde eles vêm e depois preparar esses dados, fazer uma organização dos dados, limpar esses dados, é o que nós chamamos da limpeza dos dados. Porque, como eu disse, o combustível das ferramentas de AI são os dados, mas não são quaisquer dados. Se eu entregar dados de má qualidade, resultados também de má qualidade. Se eu entregar dados de boa qualidade, o contrário também é verdadeiro. Depois, aí eu preciso definir se eu vou desenvolver o meu próprio modelo de inteligência artificial ou se eu vou usar ferramentas do mercado. E aí sim, identificar as ferramentas do mercado, se for o caso, e se for o caso de desenvolvimento, escolher quem é o meu parceiro, o que eu vou efetivamente desenvolver em quanto tempo. Depois, implementar e integrar. Então, é o processo de implementar a ferramenta ou a solução e integrar com outros processos ou com outros sistemas internos que eu tenho dentro da minha empresa. Fazer os testes e as validações. Por que isso? Porque antes de estarmos com a nossa ferramenta operacional ou com o nosso processo 100% operacional, é importante que eu tenha realizado todos os testes para minimizar os riscos de problemas. Problemas podem acontecer, provavelmente vão acontecer, mas a realização dos testes com um grupo de controle me ajuda a minimizar esses possíveis problemas. Depois, sim, eu faço o lançamento da minha solução ou a implementação oficial dessa solução dentro do meu processo, faço a monitorização e a manutenção disso, como eu falei agora há pouco. Uma vez criado, não significa que eu nunca mais precise olhar para aquilo, muito pelo contrário, eu preciso ver
as melhorias que são necessárias, aonde que, por exemplo, o utilizador não está a conseguir ultrapassar alguma determinada etapa. Então, entender o funcionamento, depois que aquilo for realmente para a prática, para eu poder fazer as melhorias, as revisões e as melhorias contínuas. Como eu disse, aí não tem uma vida independente dentro do nosso negócio. E com isso, então, faço as melhorias contínuas, é um processo que, como eu falei, tem início, meio, nunca fim, e com certeza vou conseguir, ao longo do caminho, ao longo do processo, implementar essas ferramentas nos meus processos prioritários e, sem dúvida nenhuma, começar depois a recolher os frutos, os resultados disso, de maior produtividade, maior eficiência, sem dúvida nenhuma também melhores resultados financeiros. Portanto, nessa minha fala, né, eu queria trazer para vocês essas inovações, entre aspas, que é algo que já está a ser falado aí muito, mas queria sistematizar isso de uma maneira que vocês pudessem perceber que não é uma coisa restrita a poucas empresas, nem muito menos algo que seja impossível de ser implementado por cada um de vocês que aqui estão conosco. Eu agora vou passar a palavra ao Pedro Seabra, que vai dar continuidade aqui à apresentação, que vai falar nesse próximo tópico, que é a tecnologia como motor da transformação, e depois eu volto também junto com ele para poder trocar mais ideias com vocês, tá bom? Pedro, é com você. Tá aí já? Ok. Pedro, já tá Estão a aí? ouvir? Sim, agora sim. Ok. Então, bom dia a todos e obrigado pelo tempo que dedicaram e investiram neste nosso webinar. Eh, eu vou aqui falar um bocadinho mais não só da lógica do programa de transformação digital que fazemos aqui em parceria com a AIP e que desde já também agradecemos a confiança eh, e ter se disponibilizado para, para trabalhar connosco, para que possamos ajudar os associados da AIP. eh, e vou falar aqui um bocadinho mais da tecnologia. Há bocado a Márcia estava a mostrar aquele diagrama com três layers eh, de, de inteligência artificial. Eh, Nós, e o meu caso concreto, eu estou normalmente no layer do meio, em que fazemos a integração de tecnologias emergentes ou as tecnologias base com a personalização e a necessidade de cada negócio e cada empresa que tem particularmente. A Márcia esteve aqui a falar muito da questão da inteligência artificial, muito focada na aplicação na área do marketing e comunicação. Eu vou-vos falar da tecnologia de uma forma muito mais transversal às empresas. Porque nós hoje vivemos também, o mundo está muito polarizado, que é um dos desafios grandes que temos hoje em dia. E na tecnologia é a mesma coisa, que é, se por um lado estamos a viver um mundo de crescimento exponencial de novas tecnologias, rapidamente iremos ter carros que se conduzem de uma forma autónoma. Há uma promessa agora do Elon Musk que até 2030 haverá mais robôs do que humanoides do que seres humanos no planeta. Por outro lado, as empresas ainda lutam no dia a dia, não só para cumprir todas as suas obrigações e desafios, como ter ferramentas que as ajudem para cumprir essa missão. E muitas vezes estamos em estados ainda muito básicos de uso da tecnologia, eh, eh, versus o que o mundo hoje já nos oferece. Quando falamos da digitalização de processos ou do impacto da tecnologia dentro das empresas, eh, é mais ou menos óbvio. Eu trago aqui umas frases meio aspiracionais, mas
Acho que ninguém tem dúvidas de que a adoção dentro das nossas organizações da tecnologia é uma necessidade. Pedro, desculpa, eu não estou a ver a apresentação. Não, Não sei se tem, não sei se sou só eu, mas penso que não. mas você desligou a sua. Não rodou, está no slide de tecnologia como motor de transformação, identificado como 05, mas não rodou. Mas, e agora não está? Não, porque você está assim, parece Pedro está a partilhar o ecrã, mas não, mas está tudo preto. Mas você desligou o seu share? Sim, Ok. eu não estou share mais. Tenta dar um share aí de novo. Então agora. Agora Pronto, sim, agora agora sim, sim. agora sim. Obrigado, Pedro. Ok. Peço desculpa, não me apercebi. Não. Pronto, a tecnologia tem os seus glitches. Embora muitas vezes o problema da tecnologia está entre o ecrã e a cadeira, como se costuma dizer, não é? Mas estava eu a dizer que a adoção das tecnologias, as mais variadas, é uma necessidade premente e temos que ir conseguindo adotar e interiorizar essa adoção nas nossas organizações. E esse desafio passa muitas vezes por disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira, know-how, o conhecimento que temos que ter nós e as equipas para o poder fazer, eh, mas tem que ser feito e tem que ser feito pela base. Ainda há pouco a Márcia dizia que nós, para usarmos o top de hoje em dia destas ferramentas de inteligência artificial, etc., temos que ter dados. E para termos dados, temos que ter algo que agregue esses dados ou que os podamos registar ou capturar e isso deve ser feito de uma forma inteligente e assertiva, através da digitalização de processos. E já agora aproveito para também introduzir aqui um conceito que é, normalmente mistura-se as duas coisas. Digitalizar o negócio é um assunto, a transformação digital dentro das organizações é outro assunto. Digitalizar é fundamental para que eu possa não só tirar proveito das várias ferramentas e tecnologias que eu tenha, mas também para ganhar eficiência, é isso que vamos falar muito hoje aqui. Eh, a transformação digital já é eu repensar o meu negócio para tirar o melhor proveito das minhas ou das ferramentas e implementar esses novos mecanismos nos fluxos e na forma de operar do meu negócio. Por isso, eu posso ter uma empresa que está muito digitalizada, muito agilizada, mas ela continua a fazer o que fazia antes da digitalização. Ou eu posso então provocar uma transformação digital. Isso tem a ver com os fluxos do trabalho que são feitos internamente, a forma como eu me relaciono com o meu cliente, o envolvimento que eu dou ao meu cliente no meu próprio negócio, poder passar a prestar serviços personalizados ao cliente, seja nos mais variados tipos de negócios. eh, Seja na produção de peças ou produtos, seja na área de serviços, e aí sim eu já estou então a fazer uma transformação digital do meu negócio. Agora, tudo isso só é possível se eu tiver uma cultura digital dentro da organização e se eu eh, iniciar a digitalizar e sistematizar os meus processos. Ok? Nesse sentido, quando nós falamos então da digitalização, estamos a falar inicialmente de digitalizar processos. E o que é que nós queremos dizer com isso? Tudo o que nós fazemos dentro das nossas organizações, tipicamente, se é uma tarefa repetida, é um processo. Pode ou não estar sistematizado, nós podemos ter um manual ou não de qualidade ou de definição desse processo internamente, mas
é isso que nós fazemos no dia a dia. E um processo, de uma forma mais teórica, é um conjunto estruturado de atividades para atingir um determinado objetivo. Por isso, um processo pode ser a recepção de uma encomenda, pode ser o responder a uma reclamação, pode ser a entrada a sistematização da entrada de um novo cliente e tudo o que isso implica, ter os dados dele, como faturar, quem são os pontos de contacto, que tipo de produtos ele consome no nosso mix de oferta que temos na nossa organização. Pode ser um processo de recrutamento, encontrar pessoas para cobrir uma determinada necessidade. Pode ser um processo de onboarding quando uma pessoa entra, como é que a pomos a par e pomos-la na cultura da empresa, etc, etc. Por isso, eh, todos nós temos processos nas nossas organizações, cada uma destas tarefas, cada um de nós fala de uma forma eh, diferente ou da forma que achamos que responde melhor à lógica da nossa organização e ao tipo de relação que queremos criar com esses stakeholders envolvidos nesse processo. E por isso, a sistematização do processo é a atividade base que eu tenho que fazer para poder caminhar para a digitalização. E há bocado a Márcia falava em todas estas ferramentas que hoje temos à nossa disposição, mas se nós não nos sentarmos à secretária e pensar sobre os assuntos e sistematizar e montar uma estratégia, estas coisas não correm bem. Tipicamente um dos grandes desafios que nós temos, e até temos um desafio cultural de por vezes sermos muito do improviso e pouco da sistematização e achar que está mais do que entendido e por isso não é preciso uma folha que define o processo. E isso muitas vezes traz constrangimentos dentro das organizações. Perca de eficiência, perca de dinheiro, perca de tempo, desmotivação das pessoas, falhas nos processos, etc. Precisamente o contrário que a digitalização de processos nos traz, que é garantir uma consistência, garantir que tudo o que fazemos, ou melhor, sempre que fazemos este processo, ele é feito da melhor forma, ou da forma que nós desenhamos para que ele seja feito, e estando ele sistematizado, eu posso ir encontrando pontos de melhoria, formas de ir otimizando ou alterando as etapas da tarefa, do processo, ou mais propriamente as atividades dentro do processo para que eu possa ir melhorando. Se eu digitalizar ou sistematizar, eu tenho que pensar também que é como é que eu meço essa eficiência, como é que eu meço o sucesso desse processo. Ah, e traz-nos uma coisa fundamental ou extremamente importante que por vezes negligenciamos, que é se eu tiver esse processo sistematizado, eu posso muito mais facilmente formar ou preparar pessoas para o tratar e aí já não está nas mãos só do Manel ou da Paula ou do António para garantir que aquilo aconteça. Tenho um manual ou tenho o processo sistematizado e facilmente eu consigo pôr outras pessoas a executar esse conjunto de atividades para atingir determinado objetivo. E por isso a digitalização de processos traz-nos níveis de eficiência, de sistematização, de redução de custos fundamentais à organização. E nessa sistematização e digitalização é onde eu vou poder então integrar todas estas ferramentas que a tecnologia me traz. Por isso eu tenho uma base tecnológica onde eu posso digitalizar e sistematizar os meus processos, mas depois em cada atividade eu posso ir-me socorrendo de outras plataformas ou sistemas ou tecnologias para que eu possa então começar a automatizar, a ter controle de cada uma das atividades e fazê-la da melhor forma
sucessivamente, ok? E este é o ponto base, e aliás, há 28 anos que temos a Viatecla e é isso que fazemos todos os dias, ajudar os clientes a sistematizar atividades, sistematizar os seus processos, para que depois a gente possa abraçar todas estas tecnologias e ferramentas do futuro. Por isso é mais ou menos óbvio que a sistematização e digitalização dos processos traz benefícios inequívocos para dentro da organização. Mas quando nós falamos dos processos, essa orquestração dos processos tem que ter algo ou interfaces para que eu possa interagir com eles, seja internamente, seja numa lógica eh, eh, dentro da minha organização, seja na interação com os múltiplos stakeholders do negócio, seja os meus clientes, seja parceiros, fornecedores, eh, ou outras organizações que tipicamente nós interagimos nas tais atividades que culminam num objetivo claro de um processo. E por isso, tendo nós como core e foco o pensamento sobre os processos, eu depois tenho que expor esses processos. E devo expor esses processos de uma forma omnicanal. Há bocado, o conceito de omnicanal, depois dependendo do interlocutor e quem fala dele, tem várias dimensões. Há bocadinho a Márcia falava do omnichannel ou omnicanal, na lógica das múltiplas redes sociais em que eu comunico com o mercado. Mas o omnicanal tem a ver com também os múltiplos canais que eu tenho que operacionalizam o meu negócio, tem a ver também com os vários pontos de contacto que eu tenho, por exemplo, com o cliente, no espaço físico, de uma loja, ou de um escritório, ou de um consultório, etc., no meu website, no mobile, nas redes sociais, etc. E esses processos têm que ser consistentes e coerentes em todos estes canais, ok? Não faz sentido eu ir fazer algo no site, mas depois, quando chega a um balcão, as pessoas não sabem do que é que eu pedi ou o que é que eu encomendei, e o inverso. Eu ter um processo que foi físico, de contacto com a organização, mas depois ir ao canal digital e não ter lá uma forma de acompanhar ou ter informação sobre o processo que eu disputei no interface físico dessa empresa ou dessa organização. Por isso, dito isto, e tendo como foco os processos, eu quero depois poder expô-los num ambiente interno da minha organização, para que as minhas equipas, os meus colaboradores possam interagir com esses processos e fazer o seu trabalho dia a dia, mas também eu poder expor esses processos nas etapas ou nas atividades que são necessárias, expô-los para os meus clientes, para os meus parceiros, para os meus fornecedores, etc. Eh, e também poder expô-lo num ambiente público ao mercado. Exemplo, se eu tenho uma ficha de encomenda ou de reclamação no meu website, ele depois tem que ser tratado e o conteúdo dessa ficha já não estamos no tempo em que cai num e-mail e depois alguém tem que ir olhar para o e-mail, onde depois não há um controle propriamente efetivo do tempo de resposta, da sistematização dessa resposta, etc. Por isso eu devo ter um espaço na minha intranet onde uma equipa de suporte ou a quem lhe disser respeito consegue fazer o controle e o acompanhamento desse processo. Eh, ou então eu tenho uma forma de fazer uma compra ou uma encomenda no meu website ou no interface de e-commerce que depois pode ter um processo de fulfillment e por isso parte dessa informação eu vou ter exposta na minha internet, mas por exemplo se eu depender de terceiros, eh, eu posso dar ou expor também parte dessa informação numa extranet para depois um fornecedor poder cumprir
o fulfillment do processo e eu voltar à parte inicial, que é servir essa encomenda ou essa venda e fazer a entrega. E por isso temos aqui um ecossistema que, tendo sempre no core os processos, eu depois, dependendo de cada atividade, vou expor em canais diferentes e em ambientes diferentes, sendo que uma intranet é um ambiente interno, seguro, auditável, para os meus colaboradores e para toda a operação interna da empresa. Uma extranet é também um ambiente seguro, privado e exposto ao grupo de utilizadores que eu cedi e que lhes dei acesso, mas é um ambiente privado. Uh, e depois temos os ambientes mais públicos, seja o website, seja o e-commerce, mas que também eles em si podem ou devem ter ambientes privados. Eu no website devo ter um ambiente em que o cliente faz login e tem acesso, ao fim e ao cabo, ou que depois já é uma extranet, a um ambiente autenticado e seguro que me dá a informação do relacionamento que eu tenho ou que esse stakeholder tem com a minha organização. Eh, Pedro, só uma coisinha. Precisamos dar uma acelerada porque já é meio-dia, senão depois sim, não sim, conseguimos falar do resto, tá? estou no meu tempo. Ok. Eh, por isso, dito isto, e era o que eu vos estava a explicar, a omnicanalidade não só me traz esta visão holística dentro da organização, de uma forma transversal, mas também exige que a gente pense de uma forma total e não de silos. Tipicamente, as organizações têm a tendência de pensar eh, verticalmente. Eu preciso de um website, vou arranjar uma plataforma para me fazer o website, tenho aqui uns fulanos que até me fazem um site muito baratinho. Uh, ou tenho um primo que é web designer e faz-me um site. E tenho ali um silo, um ambiente vertical que só trata do meu site. Mas depois eu quero, nesse site, expor um formulário ou expor um processo. E aí as coisas começam-se a complicar, porque esse processo tem que dar seguimento ou acompanhamento do lado da operação. Ou quero uma loja de e-commerce, ou quero mesmo uma intranet. E vou pensando em silos. Se eu tiver esse comportamento, mais tarde eu vou ter problemas de integração, de consistência, de dados duplicados em múltiplas plataformas, e isso cria-nos uma série de problemas do ponto de vista de operação e de oportunidade. Por isso, e como eu ponho aqui, a omnicanalidade é claramente uma estratégia e que me permite dar experiências integradas e poder crescer. E esse é o ponto-chave. Quando nós então falamos nesta tal digitalização e transformação digital integrada, é claro que vamos recolher ou colher aumentos de eficiência e operacionalidade, reduções de custo, escalabilidade e flexibilidade, permitindo eu trabalhar de uma forma local ou regional, mas conforme eu vou consolidando, olhando para o mercado de uma forma mais global. Uh, Podendo até exportar, internacionalizar, etc., se eu tiver ferramentas preparadas para isso, eh, e permite-me que eu introduza inovações, aquelas ferramentas que a Márcia falava ainda há pouco, de uma forma consistente, porque eu tenho os dados consolidados, tenho os dados validados, e posso então partilhar ou expor esses dados com outras plataformas para que depois receba essa tal inteligência e essa tal consistência. Por isso, o integrar sistemas é mais do que interligar os tais silos que a gente tem no dia a dia, mas é pensar de uma forma estratégica e consistente para estarmos preparados para um crescimento contínuo e para o futuro que aí vem,
ou melhor, que está cá, mas que é preciso termos uma noção que nós estamos a viver momentos de, apesar de serem fantásticos, estamos muito no início, seja da compreensão, seja do que é que estas ferramentas nos vão realmente trazer. E hoje ainda são vistas muito como silos. Eu uso esta ferramenta para me gerar textos para uma rede social, eu uso esta ferramenta para me gerar imagens, eu uso esta ferramenta para me ajudar num chatbot para dar suporte ao cliente. Mas isso, mais uma vez, são silos, não são uma visão transversal e consistente dentro de uma organização. Uh, e é isso que nos temos que preparar para, ok? E por isso, uh, eu acabava aqui esta parte de uma forma mais de resumo, como estava a dizer, que é temos que ter uma mentalidade de inovação, temos que ter uma literacia digital forte, uh, para conseguirmos dar estes passos futuros, de uma forma muito consistente. E é nisso que vou saltar agora para então o programa da Faz favor, transformação sim. digital, e é isso claramente que nós vimos agora aqui trazer, que é um conjunto de peças base para vos ajudar no dia a dia, de forma a não só agilizarem as vossas operações hoje, mas estarem preparados para as novas ferramentas que vêm no futuro. Uh, Nós tínhamos aqui uns dados de mercado, mais ou menos genéricos sobre a adoção das tecnologias. Este ano em Portugal, 57% das empresas dizem que já utilizam inteligência artificial, sendo que certamente uma percentagem como esta, estamos a falar das tais utilizações das múltiplas aplicações verticais, que aliás tem aqui um ponto muito crítico que eu ainda não abordei, que tem a ver com a segurança e a privacidade. Quando nós usamos estas plataformas para gerar um texto ou uma imagem para publicarmos numa rede social, não há grande assunto sobre isso. Quando eu exponho os meus dados, a minha intelligence dentro da minha organização, nestas ferramentas mais verticais, nos tais silos, e não algo que eu tenho controle, se calhar, dependendo do tipo de negócio, pode ser um assunto. E esse assunto não tem só a ver com a propriedade intelectual da organização e o que é privado, mas tem a ver com o RGPD, tem a ver com a privacidade dos dados. Eh, Nós temos, por exemplo, soluções para clientes de ajudar no recrutamento, em que a pessoa põe o seu CV, nós usamos já a inteligência artificial para ler, entre aspas, o CV e popular ou preencher o formulário que temos sistematizado campo a campo dos dados dessa pessoa, mas também gerar, por exemplo, um resumo desse CV, e se faz fit ou não com aquela posição, e as necessidades ou os requisitos que temos para a posição que temos em aberto e que estamos a recrutar. Tudo isso hoje a inteligência artificial ajuda-me a tratar, mas eu tenho que ter o cuidado de, nas ferramentas que eu estou a utilizar e que são externas à minha organização, eu tenho que ter o cuidado de anonimizar os dados. Quando passo os dados para o outro lado, não posso estar a passar dados reais, o nome das pessoas, os contactos, etc., de forma a não estarem a incumprir com a privacidade da informação, seja de um candidato, seja dos meus clientes, etc. Uh, por isso, temos que ter aqui algum cuidado com, às vezes, o uso vertical de algumas soluções externas, em relação aos dados que eu estou a pôr lá fora. Eu posso fazer copy-paste de um contrato e pedir ao ChatGPT para me ajudar a melhorar, mas eu, se calhar, nesse contrato estou a pôr dados ou estou a expor dados específicos do cliente que não devem ser passados. Por isso, é preciso ter cuidado com o uso dessas ferramentas quando estamos a falar a um nível profissional e crítico, e se somos auditados, isso pode estar em causa. Falando aqui do nosso programa, e agora
a Márcia, quando achar necessário, que intervenha. Mais uma vez, eu queria agradecer à AIP esta parceria e o setup do PTD, do Programa de Transformação Digital, para ajudar aqui os associados da AIP e transversalmente as empresas em Portugal. Nós estruturamos isto em três pilares. Um primeiro pilar que tem como foco ajudar as empresas a definir estratégia e a ter a base para iniciar um processo de digitalização, uh, que depois já detalho com mais cuidado. Temos um segundo pilar que tem a ver com a venda, é para isso que todos estamos cá. Não há empresas, não há negócio se não tivermos clientes, se não vendermos. E aí estamos a falar tipicamente do e-commerce. Uh, e depois temos um terceiro pilar que tem a ver com a lógica da comunicação interna. Por isso, quando falamos na lógica da consultoria, estamos a falar, com o foco que eu dei aqui nesta minha intervenção, da consolidação de processos, e por isso passa por uma oferta não só de consultoria, de conversar convosco e vos ajudar a identificar os processos mais críticos a digitalizar, como vos dotar de uma ferramenta que permite essa digitalização. Essa ferramenta é no code, zero code, permitindo, obviamente, com APIs e com scripts estender, mas permite que eu implemente processos sem ter que escrever uma linha de código. E por isso, como a Márcia há bocado salientava, cada vez mais eu, para trabalhar e tirar aproveitamento das tecnologias, não tenho que ter conhecimentos de tecnologia. Tenho é que conhecer bem o meu negócio e saber muito bem o que é que pretendo, de forma a usar as ferramentas para me ajudarem. E o que estamos aqui a expor é precisamente isso: é dar um apoio e uma ferramenta que permite fazer o setup de processos e digitalizar a informação dentro das organizações sem que eu tenha que saber programar. Depois temos o tal segundo pilar que tem a ver com a venda online. E aí tem a ver com a disponibilização do módulo do escritório server de e-commerce e o apoio ao setup de um canal então de vendas digital e com o processo por trás de fulfillment dessa venda. E temos depois o terceiro pilar que tem a ver com a comunicação interna, ou partilha ou colaboração interna, que é expor uma intranet que é a base para nós depois tratarmos a informação digitalizada dentro da organização. Como a Márcia tinha comentado, nós temos uma landing page, temos um site que partilhamos aqui o URL, que permite às empresas se inscreverem e dialogarmos para encontrar quais os módulos que se fazem mais sentido na fase em que a empresa está e o que é que necessita. Uh, Fazíamos aqui uma pequena, no fim, nossa apresentação, da Márcia e do Pedro. Eu não sei se depois a gente vai partilhar esta apresentação com as pessoas ou não. Uh, Sim, partilhamos. Mas pronto, tanto a Márcia como eu andamos nisto há muitos, muitos anos. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de digitalização de empresas. A Márcia também tem uma experiência profissional longa não só na área da comunicação e do marketing digital, mas fundamentalmente de, de conhecer muito bem o que é as necessidades das empresas e as soluções para encontrar clientes e consolidar a relação com os clientes. Hoje o desafio não é só capturar o cliente, mas é conseguir mantê-lo envolvido e que seja recorrente. A UBWeb, que é a empresa da Márcia, não sei, Márcia, se queres dizer alguma coisa. Quero sim. Então, obrigada, Pedro.
Então, primeiro, né, esse programa foi pensado de uma maneira muito cirúrgica e muito estratégica para ser à medida de cada empresa que participar dele. Portanto, o Pedro apresentou aqui muito que bem os principais pilares, mas não é mandatório, não é obrigatório que cada empresa participante tenha que passar pelos três pilares, a depender dos objetivos, do atual momento da empresa, obviamente isso vai ser ajustado à medida. E é por isso que nessa landing page, que eu já vou partilhar com vocês já já, é importante vocês enviarem, quem tiver interesse, enviar as informações, porque aí nós vamos fazer uma call de aprofundamento da real necessidade da empresa, do posicionamento da empresa, exatamente para nós desenharmos algo que seja realmente à medida. No caso da HubWeb, é uma empresa que existe há 4 anos cá em Portugal. Eu já tenho uma empresa que funciona no Brasil há 15 anos e eu hoje atuo tanto no Brasil quanto em Portugal com essas duas empresas. Eu tenho um histórico bastante alargado de mais de 30 anos em planeamento estratégico, atendimento a cliente. No Brasil, eu sou há 20 anos credenciada como consultora do Sebrae, que é o órgão, né, uma instituição que apoia pequenas e médias empresas. Portanto, no caso da HubWeb, nós temos trabalhado muito nessa parte de construção de ecossistemas digitais e, sobretudo, na capacitação interna também, na formação interna de equipas, exatamente para que as nossas consultorias não sejam um processo infinito, mas sim um processo onde nós entendemos a situação da empresa, fazemos a implementação necessária e dotamos as pessoas internas para depois dar seguimento ao processo e trabalhamos depois numa vertente de acompanhamento periódico. Portanto, esse daí é um pouco do trabalho que nós temos realizado nessa construção dos ecossistemas digitais das empresas. Márcia, é possível passearmos um pouco na landing page? Sim, sim, eu vou partilhar aqui. Pedro, termina de falar da Viatecla, que aí eu passo lá na landing page. Ok, muito rapidamente, a Viatecla é uma software house, é uma empresa de verdadeira engenharia de software. Nós não somos meramente integradores de plataformas de terceiros, temos uma plataforma que é o Scriptor Server desde 98. Já fizemos desde, por exemplo, o Jornal Público, Correio da Manhã, Record, múltiplos sites do grupo Empresa foram orquestrados com o Scriptor Server. Tivemos no lançamento da Ótimos em Portugal, com os portais da Ótimos e tanto de comunicação como transacionais. Estamos por trás de os postos de abastecimento da Galp, o grupo Sky no UK usa o Scriptor, a REN, a intranet da RTP, ou seja, temos um portfólio que acho que é inquestionável de experiência e de referências. Uh, Também tivemos um escritório no Brasil durante 10 anos, fechei agora em 2021 com a pandemia e voltámos a concentrar no mercado nacional. Uh, mas ao longo de mais de 28 anos temos ajudado as empresas em Portugal a se digitalizar e muitas delas a fazer um caminho de transformação digital, reestruturando e repensando a forma como operavam perante o mercado. Uh, por isso, e eu, quer dizer, sou sócio fundador da Viatecla. Antes disso, também fui consultor externo, trabalhei alguns anos nos Estados Unidos na integração de sistemas e implementação do workflows. E quando regressei, criei a Viatecla e cá estamos para ajudar as organizações. Márcia, se puderes então. Sim, para a sua partilha aí que eu vou fazer a minha aqui, por favor. Ok. Então, aqui é a landing page que foi desenvolvida para as pessoas que tiverem interesse em participar, para as empresas que tiverem interesse em participar nesse programa conosco. Aqui vocês vão encontrar um pouco mais detalhado todas as atividades e as empresas para as quais se destina esse programa. E aqui é o formulário que deve ser preenchido, e tão logo vocês preencham, vão receber um contato nosso, no sentido de fazer a agenda que eu disse, né? De uma call para exatamente nós entendermos o negócio da empresa, aquilo que são as dores da empresa neste momento,
e aí então começarmos a desenhar aí um programa específico e alinhado com essa realidade de cada participante. Portanto, nós vamos ter aqui, em alguns momentos, dentro do nosso roadmap do programa, nós vamos ter alguns momentos coletivos de todas as empresas que estiverem a participar do programa conosco, exatamente para troca de experiências, porque a experiência já nos mostrou que esse tipo de networking também é muito rico, mas sem dúvida nenhuma, cada empresa participante vai ter ali um grupo de profissionais que vai trabalhar com cada negócio, que vai acompanhar o processo em cada negócio e fazer algo realmente tailor-made para a transformação digital de cada empresa participante. Aqui, então, nós detalhamos um pouco mais de todos esses módulos que nós vamos percorrer, lembrando que pode haver empresa que não vai precisar de todos esses módulos, e isso nós vamos construir juntos. Aqui um pouco de para quem é o nosso programa de transformação digital e um pouquinho aqui da IP, que é o nosso parceiro, a quem nós agradecemos mais uma vez, a HubWeb e a ViaTecla. Portanto, quem tiver interesse em começar o ano de 2025 e transformar o ano de 2025 em realmente um momento, um divisor de águas, né, para suas empresas, estejam conosco, vai ser um prazer muito grande para nós atendermos aí as vossas empresas. E eu de coração agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço à IP, ao Pedro pela parceria e deixo agora esse espaço final para vocês tirarem dúvidas e eu espero de verdade poder contar aí com a participação de vocês, porque vai ser muito bom poder conhecer um pouco melhor dos vossos negócios. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Quanto às questões, eu apenas registrei uma Sim, do Mário Lopes, que na altura da apresentação da Márcia, na primeira intervenção, pediu para voltar ao ponto 2 do roadmap. Portanto, imagino que possa haver aí alguma questão mais dirigida a esse contexto em concreto. Se fizer o favor. sim. Deixa eu voltar aqui então na minha apresentação no ponto 2 do roadmap. Mas, entretanto, o chat continua aberto para questões, naturalmente. Sim. Isso aqui, eu não sei qual exatamente é a questão da. Qual é a Ok, questão. O Mário está agora a dizer aqui no chat como vai ser disponibilizado o site, não há problema, portanto, resolverá. Ah, ok. Então, aqui é mesmo nessa parte de preparar, quando eu falo dessa preparação e planeamento, é planear todas as fases de execução e, sobretudo, saber quem será o sponsor desse projeto dentro da empresa. Porque quando nós falamos de transformação digital e também implementação do ecossistema digital da empresa de uma maneira geral, é importante nós sabermos quem é que vai ser o ponto de apoio dentro da organização para aquilo não ficar perdido. Então, é importante ter esse grupo focal e depois trabalharmos com as pessoas que estão dentro da organização para que elas também estejam preparadas para esse momento. Então, o planeamento, e isso no nosso programa de transformação digital, nós vamos trabalhar muito, que é ajudar vocês a planearem esse processo. Não é simplesmente sair na corrida e fazer de qualquer jeito, mas como que é o passo a passo para mostrar para as pessoas da organização o que vai acontecer e, sobretudo, para elas se sentirem participantes do projeto, para que elas abracem e não se transformem depois em alguns opositores, certo? Então, isso é muito importante em qualquer processo nesse sentido dentro das organizações. Eu aproveito para dizer que deixei aqui no chat o link da landing page, Sim, sim. caso alguém já queira, né, fazer o preenchimento, então aqui está o link e isso vai entrar diretamente no nosso back-office para fazermos aí o contato com vocês, tá? E, entretanto, também faremos chegar à apresentação, e a apresentação tem também o link, alguma questão, Sim, sim, segue por aí. Muito bem, exatamente. eu não registrei mais nenhuma questão aqui no chat, portanto, imagino que Mas se alguém quiser fazer de viva voz as perguntas, estejam à vontade. isso mesmo, isso mesmo. Mas, entretanto, de facto, recebemos aqui uma, vou procurar recuperar, do Pedro Monteiro, que diz: há empresas que utilizam assistentes virtuais e não respondem às perguntas colocadas pelos consumidores por não reconhecerem os conteúdos. E pior ainda, é não darem alternativa para um contacto personalizado com o assistente. Portanto, imagino que seja um pedido de comentário vosso, sobre Sim. este ponto, não é? Pedro, eu te digo que concordo contigo a 100%, e é verdade. E eu sempre falo o seguinte: é, não adianta nós sairmos na corrida e falarmos assim, vamos colocar um assistente virtual na nossa empresa e os nossos problemas vão estar resolvidos.
Quando isso aqui acontece, e existem grandes empresas em Portugal que têm assistentes virtuais que não resolvem nada, é porque a premissa básica de um assistente virtual é que ele seja útil. E para que ele seja útil, eu preciso conhecer profundamente quem são os meus clientes, quais são as dores que eles têm, o tipo de dúvida que eles têm, o que eles precisam resolver. Então, quando um assistente virtual entra nesse processo que você disse aqui, é porque eu, empresa, criei um assistente sem levar em consideração o coração da coisa, que é o meu próprio cliente, quais são as dificuldades que ele tem. E um erro crasso que as empresas cometem é exatamente não permitir, em algum momento da jornada do bot, que tenha uma saída para o atendimento de carne e osso. Então, a boa prática nesse processo é criar o bot, mas sempre deixar a possibilidade da pessoa interagir com uma pessoa. E sem dúvida nenhuma, o bot, ele, quanto mais útil ele for, mais utilizado ele será também. Porque hoje as pessoas não querem necessariamente falar com uma pessoa de carne e osso do outro lado. Elas querem ter o problema delas resolvido. Então, mas para ele ser resolutivo, o bot, ele precisa entender o que essas pessoas precisam. Portanto, antes de colocarmos um bot em funcionamento, precisamos fazer essa análise dos nossos clientes e, sobretudo, fazermos testes com um grupo controlado, exatamente para nós entendermos e percebermos aonde ele precisa de ajuste antes de ir para a escala. Mas eu Eu concordo sempre. complementava só de, ao fim e ao cabo, isto tem a ver com o que há pouco se dizia, ou seja, eu para ter um bom sistema de inteligência artificial para expor aos meus clientes, ou seja, é a tal coisa de, porque eu posso usar ferramentas internas, e há bocado a Márcia lá nos seus slides dizia isso, que é, mas eu posso usar estes sistemas, mas preciso de serem auditados, verificados humanamente. Quando eu estou a pôr um bot ou o que for, um agente inteligente para responder ao cliente, eu estou a expor e estou a delegar nesse canal a relação com o cliente. E isso não pode ser feito de ânimo leve, não é? E para que seja bem feito, eu tenho que ter um conhecimento claro do que é que tipicamente o cliente me questiona, já ter um histórico, ou seja, se eu tiver digitalizado a relação que eu tenho com o cliente, então eu mais preparado estou para amanhã poder ter um sistema desses. Senão eu corro riscos grandes. E nós não estamos nos Estados Unidos e não há aquela coisa de processar por tudo e por nada em Portugal. Mas ter um bot automático corre riscos graves de o tipo de resposta que ele possa dar. Ou seja, usar estas ferramentas generativas uh, para responder ao cliente tem os seus riscos e é preciso ter feito com muito cuidado, e como a Márcia diz, e ter escapatórias para que eu possa saltar do bot e falar com o atendimento personalizado. Exato, como dizia o Pedro. Muito bem, julgo que não temos mais questões. Quero agradecer a presença de todos e também, naturalmente, a presença e as intervenções do Pedro e da Márcia. Naturalmente, a reforçar a indicação de que o programa de transformação digital está à vossa disposição. Como disse, nós faremos chegar esta apresentação e na qual irá também o respectivo link. Espero que tenha sido do vosso agrado, do vosso interesse e potencial utilidade num futuro de curto, médio prazo, aquilo que aqui se debateu neste webinar. Claro, a AIP continuará a investir nestas dimensões do digital. Como disse na minha intervenção inicial, é uma área estratégica para nós e já agora deixem-me dar nota, também aqui num contexto de parceria que envolveu uma formação da Márcia. Eu não posso ser perentório e dizer que fomos os primeiros, mas eu não conheço nenhuma outra experiência em Portugal em que uma entidade formadora, desculpem, tinha já emitido certificados de formação em NFTs. Nós fizemos-lo no contexto de um programa avançado de formação em inteligência artificial com a Márcia e, portanto, acho que é o indicador público, digamos assim, do interesse e da atenção estratégica que estamos a dar a esta área. Um abraço a todos. Pedro, Márcia, mais uma vez, os nossos agradecimentos Obrigado, e Márcio. estamos juntos. Até breve. Um Obrigada, abraço. Jorge. Se Obrigado, alguém até quiser breve. mandar alguma mensagem ou falar conosco antes de submeter também o formulário, estejam à vontade, nós somos aí contactáveis
Mas mais uma vez, Jorge, obrigada e obrigada a todos aí pela presença. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, Resto, bom obrigada, dia. Jorge. Obrigado. Até Tchau, breve. Pedro, obrigada.